Tá valendo no blá blá blá. Começou no X, no YouTube, neste dia de Xandão. Xandão fazendo sucesso no Washington Post. Ele deu uma entrevista que tá todo mundo comentando. Foi chamado do juiz mais poderoso do mundo, um defensor da democracia. Tá com moral. Eu achei que ele tá com moral. Foi bom pra ele. Você não achou, não, Noblar? Achei, a entrevista no final é bom para ele. Eu acho que a entrevista que ele tinha dado antes, ou a reportagem que o New York Times fez antes com o Xandão, foi mais favorável ainda ao Xandão do que essa do Washington Post. Sim. Mas a do Washington Post também foi uma reportagem respeitável e tudo, e que abre espaço para o que o Xandão diga o que ele acha que deveria dizer, e ele disse coisas importantes. A gente até vai destacar aí algumas falas do Xandão. Alice, solta a primeira fala dele, por favor. Vamos ver, vamos soltar as falas do Xandão aqui. Tem alguns quotes Olha que aí lá a vai. primeira. Essas narrativas falsas acabaram envenenando o relacionamento. Narrativas falsas. Essa não era a primeira, Alice, essa era a segunda. A primeira é quando ele fala que não vai recuar 1 milímetro. Essa do E Recome muito foi que lacrou. ele, cadê a Aí, ó. primeira? Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer, disse Moraes ao Post, em uma rara entrevista de 1 hora em seu gabinete neste mês. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado. E quem deve ser absolvido será absolvido. Isso é um truísmo, quer dizer, ele está dizendo o óbvio, mas o óbvio em determinadas alturas ou em determinadas circunstâncias é o que tem que ser dito mesmo. O que que ele Claro. poderia, a não ser que implicasse num recuo dele, não, não, vamos ver, não, não tem vamos ver, e não poderia ter, é isso mesmo, Não tem, essa, é. Mas hein? esse, Diga, esse, na verdade, é uma maneira dele afrontar os haters também. É claro que ele vai soltar uma frase desse tipo, não vou recuar nenhum milímetro. Vocês estão aqui, Paulo Figueiredo, Dudu Bolsonaro e haters no geral, achando que vão me pressionar, que vão fazer com que eu recue, vão fazer com que eu, de certa maneira, deixe de cumprir a justiça, porque estão me chantageando, não vão. Essa daí talvez seja a mais provocativa entre todas as frases dele dessa entrevista. Essa talvez seja a mais provocativa, porque tem um fundo de provocação, sim. É uma maneira de dizer, não adianta. O Eduardo Bolsonaro, ele vai muito nessa linha, né? E de recuo mesmo, você vai recuar, vocês vão ter que recuar. Vocês estão batendo de frente com o Trump. O Trump é um cara que consegue o que ele quer. Ele está fazendo a Europa se dobrar, ele está fazendo a China se dobrar em partes. Essa é a mensagem que o Eduardo tem falado. Ele disse isso, inclusive, ontem de novo. E não vão, e você acha que vocês não vão se dobrar? Aí ele fala, não vou recuar nem um milímetro. É uma maneira realmente de confrontar os golpistas. Essa, para mim, foi até para provocar. Mas siga, vamos para a próxima. mas eu acho que mais do que provocar, quando você tem a oportunidade de falar para um outro público, no caso o público americano, e nessas circunstâncias de estar sob pressão do Trump para recuar em relação ao julgamento dos golpistas, eu acho que ele está principalmente falando. Claro que ele pode ter essa preocupação de falar para os haters, mas eu acho que ele está principalmente falando para o público americano, para um veículo importante como o Washington Post e diretamente para o Trump, embora sem se referir ao Trump. E ele até teve muito cuidado, a gente vai ver pelos outros trechos da entrevista, de não parecer um anti-americano, de Claro. não parecer uma pessoa que está ali para, vamos dizer, uma crítica dos Estados Unidos, uma pessoa crítica em relação aos Estados Unidos, pelo contrário, ele se revela até um admirador da cultura, da sabedoria americana em geral, mas
Se você concordar, vamos para o segundo trecho da entrevista dele, Alice. Segundo trecho. Mais um trecho. Aí essa me parece que ele está se referindo diretamente ao Eduardo Bolsonaro, porque ele diz: essas narrativas falsas acabaram envenenando relacionamentos. Narrativas falsas apoiadas pela desinformação disseminada por essas pessoas nas mídias sociais, disse Moraes. Aí essa é para o Eduardo mesmo. Então, o que precisamos fazer e que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. Claro. Aí essa eu acho que é diretamente. Essa tem endereço Tem certo. É o seu endereço. É. Eduardo Bolsonaro que está lá. Tanto que depois você. A gente vai mostrar também que você reservou aí um vídeo onde Eduardo. Mas aí eu acho que é Eduardo respondendo ao Flávio Dino, não é É o Flávio Dino, mas é um pouco É, nessa pegada de vocês vão ter que engolir o Trump. E ninguém tá engolindo, exatamente. irmão. Ninguém tá É. engolindo, ninguém tá nem aí, mas continua, por favor. Tem um terceiro trecho, Alice, do, do Alexandre. Eu entendo, é esse trecho aqui que ele faz questão de Esse elogiar é a muito bom. cultura americana, não é? Eu entendo que para a cultura americana é mais difícil entender a fragilidade da democracia, porque nunca houve um golpe lá, disse Moraes. Veja a esperteza de Moraes. Ao dizer isso, ele está dispensado de se referir à tentativa não, à invasão do Capitólio, no finzinho do primeiro governo Trump, quando claramente ali a turba trumpista, estimulada pelo então ocupante da Casa Branca, invadiu o Capitólio. Foi uma coisa muito parecida com Foi. o que aconteceu aqui no 8 de janeiro de 2023. Mas ao dizer isso, olha, vocês têm aí a nossa democracia mais frágil, vocês nunca tiveram golpe. Não, já tiveram uma tentativa de golpe ali, de tomada do poder no Capitólio, estimulada pelo presidente da República dos Estados Unidos de então, seu Donald Trump. Mas vamos adiante na fala do Xandão. Aí, se referindo a isso, ele disse, mas o Brasil teve anos de ditadura sob o presidente Getúlio Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inúmeras tentativas de golpe. Quando você é atacado por uma doença, você forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva. Me parece que aí ele está a justificar indiretamente, eu digo, as medidas duras que ele tem tomado e que muita gente reage, acha que é excesso de poder, é exibicionismo da parte dele, que aí o Xandão virou um ditador, que a democracia no Brasil está a perigo, ou nem existe mais, como esses bolsonaristas malucos. E quem os definiu como malucos foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, não fui eu. Foi Bolsonaro que chamou os golpistas que estavam a serviço dele de malucos. Fato. Então ele diz: quando você é atacado por uma doença, você forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva. Essa vacina preventiva que tem sido essas decisões mais rápidas e mais duras do próprio Xandão, é bom que se diga. São decisões dele. Mas nesses processos que ele comanda ou relata, ele já tomou mais de 700 decisões. E pelo menos todas elas até agora foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não foram decisões isoladas. O Xandão legisla por conta própria e ninguém contesta ele. Não. As decisões dele são contestadas. E o Supremo Tribunal Federal, aí no seu fórum maior,
que é do plenário, com 11 ministros, tem confirmado todas elas, ou por unanimidade ou por quase unanimidade. Porque a gente há que descontar que dos 11 ministros do Supremo, 3 foram nomeados pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. E esses dois se sentem devedores de quem os nomeou. E aí, com frequência, você tem um ou dois desses votos discordantes, mas a esmagadora maioria corroborou todas as decisões do Xandão tomadas nos processos que ele comanda, que ele dirige, que ele relata. E aí não dá para falar de ministro ditador, de ditadura no chão, como É. o maluco do Eduardo Bolsonaro, para ficar aí usando a terminologia que o pai dele usou em relação aos outros malucos. Não dá para levar em conta o que o senhor Eduardo Bolsonaro diz, de forma alguma. Tem mais algum trecho de fala do Xandão ou não? Ou são essas, Alice? Pois é. Você tem o que acrescentar, Guga, em relação a esse assunto a essa entrevista do Xandão ao Washington Post? Hein, Guga? Olha, você viu que o Tá, Xandão, tá, ah, a gente tem só esses trechos, agora o Xandão viralizou, lacrou com esses comentários, e quem já acusou golpe foi o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tá acusando golpe, porque depois dessa história do Xandão ainda veio a Lei Magnífica, que veio o Flávio é, Dino. mas antes disso, talvez fosse interessante a gente acrescentar que hoje, dentro desse rol de decisões que o Xandão toma e que é obrigado a tomar quase que todo dia, porque tem recursos, tem defesa, tem isso, tem aquilo, aquele outro. Hoje ele reafirmou a decisão de manter a Débora do Batom. Lembra da Débora do Batom? Claro, né?